A nave do Gazeta Esportiva tá decolando. Muito boa noite, galera. E quem me acompanha nesse estúdio maravilhoso do nosso programa, nossa casa desse final de tarde, é a dupla clássica do nosso programa, da nossa atração. É história, é reverência, é criatividade, é credibilidade, é Osmar Garrafa, o nosso xerifão, e é o mítico Chico Lang. Satisfeito com a eleição de Osmar Stabile para ser o novo presidente. Eu também, muito! Até bati palmas hoje na nossa reunião aqui de pauta, fiquei feliz com a vitória. Foi uma vitória acachapante, não é isso? Foi uma vitória acachapante. Foi uma vitória Cittadini estupenda. teve 50 votos só. De quanto? De um universo de 200 e pouco. O Alexandre Svaz vai contar tudo. Não vamos furar o repórter. É o seguinte, pega o guarda-chuva aí do outro lado, porque tem chuva de gols na sua telinha. Eu sei que você gosta. A gente vai falar sobre a grande vitória do Palmeiras contra o Sport. Olha como o Chico Lang tá feliz. 8-0. Olha como o Chico Lang tá feliz. E também a gente vai falar sobre a goleada histórica do Flamengo. Ah, palmeirense, parabéns! Parabéns, porque hoje é aniversário do Verdão. São 111 anos de muita história, de muitas glórias do Verdão. E o São Paulo ainda está se ajustando com os problemas médicos que estão se acumulando. Haja problema médico, né? No São Paulo, no Corinthians. No Corinthians, o Silvestre vai contar já como é que foi a eleição do Osmar Stabile. Agora sim, presidente do Timão. Que isso, Silvestre? O que está acontecendo com você, Silvestre? O que será que o presidente pensa do Memphis, hein? Você vai saber daqui a pouquinho. Boa, Silvestre, fazendo telepatia. Tem também a apresentação do Vojvoda no Santos. Ó, gente, é muito assunto. Iremos juntos até às 10 da noite, depois dessa dica. Ai, esse meu diretor, viu? Olha, o Gazeta Esportiva segue agora com a goleada avassaladora do Flamengo sobre o Vitória. Você gosta de gol? Você gosta de futebol? Então, ó, não perca as contas. Bom, vamos comentar essa goleada rapidinho no pique, Chicão? Vamos comentar, né? Primeiro sobre a queda do Carille. Depois de 8-0, não há Cristo que segure, né? Não dá. Foi realmente um vexame do Vitória. Nossa. Agora, o Flamengo, meu caro Osmar Garrafa, vou te contar uma coisa. Parece a seleção brasileira dos anos 70. Um negócio impressionante como esse Flamengo está jogando bem. E os valores que tem, né? Porque sai um, entra outro e não muda nada. O esquema de jogo é o mesmo, né? É um esquema de jogo bem sucedido que o Felipe Luiz repete numa boa, o técnico, né? Então, quer dizer que o Flamengo realmente está enchendo os olhos de todo mundo. E o Pedro acabou fazendo o primeiro gol dele, né? O primeiro gol dele foi o 100º no Maracanã dele mesmo, né? Ele chegou a 102 gols e está em 8º lugar na estatística total da artilharia do Maracanã. Os 8 gols do Flamengo completaram 100 gols na temporada. Quer dizer, foi a noite dos 100, né? Tudo aconteceu com 100 gols. E só para você saber, o Zico tem 319 gols, o Dinamite 201 e o Romário tem 190. Quer dizer, tem muito chão para o Pedro caminhar. Né? Foi a partida perfeita do Flamengo, né? Assim, aproveitou todas as fragilidades do Vitória e fez um resultado realmente que chamou muito a atenção. Só que a gente tem que entender, olhar um pouquinho para trás, sem querer tirar o momento do Flamengo. Acho que o Flamengo hoje é aquele que tem o melhor elenco do Brasil, é favorito a todas as competições que participa, mas o futebol ele é caprichoso. O Flamengo não faz muito tempo foi eliminado da Copa do Brasil para o Atlético Mineiro. Então, assim, o Flamengo continue dando essa regularidade aí. E repito, já desde o início da temporada, todo mundo dizendo que é o grande favorito e continua sendo o alvo a ser batido. A única questão, e eu dou um desconto para o técnico da seleção brasileira, o Ancelotti, porque entre o Richarlison e o Pedro, eu levaria o Pedro. Eu também levaria o Pedro. O Richarlison na primeira convocação, até por conhecer o técnico da seleção, ele foi chamado e foi muito mal. Eu levaria o Pedro. O Pedro é um fazedor de gols. Ele é um fazedor de gols. Vamos lá. Bom, agora a gente vai conferir como que foi a vitória do aniversariante Palmeiras ontem sobre o Sport lá no Allianz Parque. Pode rodar. Corinthians é pedra no sapato do Palmeiras, hein, Chicão? E como é, né? Ele deu uma regada aí feia agora pro Corinthians, né? Dizendo que na o vitória... negócio dele é ganhar título, e não é ganhar do Corinthians, é ganhar título. Bom, você tem a obrigação de ganhar do Corinthians e ganhar título também. Essa é a obrigação dele que está lá.
Quer dizer, ele está fugindo um pouco, né, do foco. Para domingo ele sabe que se o Corinthians ganhar, vai dar problema para ele. De novo vai dar problema. Muita gente vai chiar. A própria torcida já reclamou, né, que disse que era obrigação ganhar do Corinthians. E a obrigação ganhar do Corinthians tem que entrar em campo com essa mentalidade, né? Eu espero que não ganhe, mas a obrigação dele é entrar em campo com essa mentalidade. Agora, deu a lógica ontem, né? Porque, afinal de contas, o Palmeiras tinha muito mais time que o adversário, né? E soube tirar proveito das falhas, né? Que encontrou pelo caminho. Agora, uma coisa que é engraçado, o meu caro Garrafa, é que a dupla agora ganhou um nome, né? O Flaco Lopes e o Vitor Roque. A dupla é Flaco Roque. Eles mesmos adotaram esse apelido de Flaco Roque. Isso é bem legal. Legal, porque ficou tipo... ficou legal, né? Depois do jogo, eles dando entrevista, falaram isso os dois juntos. E no futebol brasileiro, a gente sempre teve nos principais clubes duplas. E é legal quando surge uma dupla, e é uma dupla que está se dando muito bem. Não fosse talvez o Abel tão teimoso, poderia ter avançado na Copa do Brasil, porque a torcida e a própria imprensa já cobravam essa dupla do técnico do Palmeiras. E ele pôs no tempo dele, ele é o técnico e está aí. A torcida tinha razão e os jornalistas também tinham razão. Sobre o jogo, o Palmeiras fez a lição de casa e ela era fundamental, porque o Palmeiras vai à caça do Flamengo, está polarizada a briga entre Flamengo e Palmeiras ou é um ou é outro. No Campeonato Brasileiro. Eu não consigo ver nenhum outro campeão no Campeonato Brasileiro, nas Copas, a situação ela se diversifica. E o Abel, ele se perdeu nas palavras, quando ele fala que prefere ganhar títulos a ganhar o Corinthians. Então eu vou relembrar aqui, eu vou refrescar a cabeça do Abel Ferreira. Ele teve a possibilidade de ganhar título contra o Corinthians no Campeonato Paulista. Se o importante era ganhar título, tivesse ganho do Corinthians no Campeonato Paulista. E ele perdeu o título no Campeonato Paulista, não ganhou o título e perdeu para o Corinthians, nenhuma coisa nem outra. Né? Aí, se ele prefere ganhar título, ele tinha que ter eliminado o Corinthians na Copa do Brasil. Também não fez. Né? Não vai ganhar. Não fez. Então ele perdeu a chance também de ganhar título, porque perdeu do Corinthians. Então, Abel... Você perdeu 2 títulos, então, pro Corinthians. Porque a Copa do Brasil o Corinthians vai ganhar, Abel. Falou bobagem, né? Se ele prefere ganhar título, que ganhasse do Corinthians o Paulista. Não ganhou. Se prefere ganhar título, que tivesse ganho do Corinthians na Copa do Brasil e não ganhou. Perdeu as duas. Era melhor ter ganho do Corinthians, que aí você ia ganhar título, Abel. O peixe morre mais pela títulos boca, que né? você já ganhou. Vamos ver. Peixe ver. morre pela boca, né, Michele? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Bom, José Paz está chamando com mais informações do Palmeiras. Boa noite, Zé. Você separou mais alguma declaração do Abel Ferreira? É isso, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Separei, sim, uma declaração do Abel Ferreira. Vocês comentavam aí sobre o treinador português do Palmeiras. Aliás, vou trazer números para vocês aí, porque o Abel tem tido um retrospecto excelente em campeonatos brasileiros, comandando justamente a Sociedade Esportiva Palmeiras e especialmente nos primeiros turnos, nas primeiras 19 rodadas do Campeonato Brasileiro, desde que ele assumiu, né, lá em 2020 o Palmeiras. Então nós temos uma tela para mostrar para vocês aí. 2021 foi a primeira vez que o Abel Ferreira jogou, de fato, comandou o Palmeiras, o Campeonato Brasileiro inteiro. De lá para cá, esse ano de 2025 é a primeira vez que Abel Ferreira e Palmeiras chegam aí aos 42 pontos no Brasileirão. É o melhor primeiro turno do Palmeiras na história, com o professor Abel Ferreira no comando. 42 pontos, lembrando que o Palmeiras já fez 19 jogos, mas tem uma partida a menos ainda no Campeonato Brasileiro em relação ao líder Flamengo, que atropelou, como a gente viu aí, o Vitória da Bahia lá no Maracanã. Temos uma outra tela para mostrar para vocês também, porque se o Palmeiras terminar o Brasileiro desse ano entre os 3 melhores, vai ser a primeira vez na história da Sociedade Esportiva Palmeiras que o Verdão termina por 5 anos seguidos o Campeonato Brasileiro entre os 3 melhores. Lembrando, Palmeiras é o segundo colocado nessa temporada até o momento em 2025. Então vou trazer aí, você me perguntou, né, Michele, uma sonora, um trechinho da entrevista coletiva de Abel Ferreira ontem, num momento em que ele falava ali sobre o desempenho dos atletas. A gente já viu até um pouquinho aqui na matéria, na reportagem de ontem, mas ele fez questão de bater nessa tecla aí da torcida por muitas vezes amassar, entre aspas, aí, alguns atletas da Sociedade Esportiva Palmeiras, criticar em excesso alguns jogadores do Verdão. Então pode rodar aí Abel Ferreira. Um grupo que é completamente diferente, continuar a ir buscar, voltar às bases outra vez,
voltar às bases, um grupo diferente, jogadores completamente diferentes, lideranças diferentes, mentalidades diferentes, nacionalidades diferentes, para depois conhecerem bem o que é o Palmeiras, não dentro do CT, porque eles conhecem, mas como é que é o Palmeiras fora, não é? Como é que é o Palmeiras Allianz Parque, quem é que é quem. E a partir do momento em que eles começam a perceber, uns vão ser amassados como já foram, uns não vão conseguir e vão desistir e nós vamos ter que os mandar embora, e outros depois de ser bem amassados como foram e conseguir dar a volta por cima. Estou a dar o exemplo do Filipe, que pela primeira vez foi aplaudido pela nossa torcida, diria eu quase que de pé, mas foi preciso quase estar um ano para ele entender o que é o Palmeiras e a jogar do lado esquerdo, não foi a jogar do lado direito, porque pode fazer também do lado direito. E se continuarmos a plantar, a semear e a regar, mais cedo ou mais tarde a semente cresce, está bem? Tá bem então, Abel Ferreira, tá bem. Não sou advogado do Abel, não tenho procuração para defendê-lo aqui no Gazeta Esportiva, mas o Palmeiras faz uma excelente temporada aí no Campeonato Brasileiro, especialmente, os 42 pontos que mostramos agora, exatamente no momento de reformulação do elenco, a maior reformulação do elenco desde que Abel Ferreira chegou no Palmeiras lá em outubro de 2020. E mesmo assim, o Palmeiras vai dando resultados, repito, especialmente no Campeonato Brasileiro. Devolvo para vocês aí, Michele, daqui a pouquinho eu retorno. O Palmeiras folgou hoje e volta a trabalhar amanhã na academia de futebol. Daqui a pouco eu volto. Valeu, Zé, muito obrigada. E aí, que ele tá certo de ter falado isso, fazer esse desabafo, defender os jogadores? Né? Ele como treinador do Palmeiras fez o que tinha que fazer mesmo, tinha que defender time, os jogadores, né? Essa obrigação dele, outra obrigação dele, né? Tem que defender os jogadores, preservar o patrimônio. Lembrou aí do Felipe Anderson, ele falou uma coisa que é engraçada e realmente acontece. Às vezes o jogador demora um ano ou mais para se adaptar ao clube. Eu me lembro que o Raí, quando chegou do Botafogo de Ribeirão Preto para o São Paulo, demorou 2 anos para se adaptar ao São Paulo. Depois ele foi ser o grande Raí, o Raí da seleção brasileira, tetracampeão, mas mesmo assim ele gramou no São Paulo para chegar a esse auge, né? E você vê que o Felipe Anderson vai mais ou menos pelo mesmo caminho, né, Rafa? Em relação ao Raí, eu já não tenho tanta certeza, né? Porque são jogadores bem diferentes. Não, agora. Vai se adaptando, né? Enfim, o Palmeiras está tendo, o Abel está tendo paciência, a diretoria está tendo paciência. A verdade nua e crua é que nesse um ano ele não rendeu o que se esperava. E aconteceu com ele, mas é natural que a cobrança venha também. Estamos falando de futebol, futebol envolve paixão. Não dá para ser racional no futebol, né? Os profissionais que fazem o futebol, os jogadores, treinadores, diretores, têm que trabalhar com a racionalidade. A crítica, ela tem que existir, mas também com racionalidade. Mas você não pode pedir que o torcedor seja racional. Ele está no momento de entretenimento dele, ele paga o ingresso e na arquibancada tem todo o direito de cobrar. E o Abel, às vezes, nesse ponto, exagera um pouco. O Zé Paes tem razão quando fala que o Palmeiras passa por um processo de reformulação, não ganhou o Campeonato Paulista, ficou de fora da Copa do Brasil, está correndo atrás do Flamengo no Campeonato Brasileiro, com um ótimo desempenho com essa reformulação, e na Libertadores tem boas possibilidades de chegar até a decisão. É isso, o Abel ele sabe montar o time e não é fácil montar um time com a saída de jogadores e a chegada de novos atletas, e isso o Abel tem feito muito bem. É isso aí. Tem que renovar com ele, tem que continuar técnico do Palmeiras, é um grande treinador, minha gente. O Juan Pablo Vojvoda foi apresentado hoje como novo treinador do Santos. E o repórter Thiago Salazar marcou presença por lá e conta agora pra gente o que teve de melhor na entrevista do treinador. Bora assistir. Fala pessoal, hoje o Santos apresentou Juan Pablo Vojvoda, novo técnico do Peixe, contrato assinado até o final de 2026 e estreia marcada para domingo aqui na Vila Belmiro às 4 da tarde contra o Fluminense pelo Brasileirão. Juan Pablo Vojvoda, que vem de um trabalho longevo lá no Fortaleza e aqui encontra uma situação completamente diferente. Nos últimos 5 anos, a média dos trabalhos dos técnicos que passaram por aqui não supera os 5 meses. Mas isso não foi problema para Vojvoda, não. Vamos dar uma olhada? Eu sei o histórico, eu sei a realidade, mas se quando você, a pergunta de você, se eu pensei em isso, eu não pensei nisso. É verdade, talvez, bueno, se eu pensava muito, este clube, não, que troca treinador, não pensei nisso. Talvez eu falei com Alexandre, bueno, que temos que fazer? Eu entrei rapidamente ao momento, à realidade. Vou esperar o grande time que vai... Não, bueno, en este momento eu aceito esse desafio, me gusta.
¿sí? Porque Santos y porque es un desafío para mí también. Para começar esse trabalho aqui no Santos de recuperação no Campeonato Brasileiro, o Vojvoda ainda não tem certeza se vai poder contar com o Neymar. Neymar sentiu um desconforto depois da partida contra o Vasco, cumpriu suspensão contra o Bahia, está tratando uma espécie de edema na coxa, né, no músculo posterior da coxa, e há uma dúvida, será que o Neymar terá condição de jogar? Está lesionado ou não está lesionado? O clube tem feito muito silêncio em volta disso, não tem se manifestado oficialmente e publicamente sobre a situação do Neymar. O Vojvoda também falou sobre a situação do seu camisa 10. En cuanto a la condición física de Neymar, he estado falando con los profesionales de clube. Eu quero primero asistir treinos, observar, conversar. No solamente ahora he conversado mucho con la gente o profesionales del club, más la principal conversa va a tener que ser con Neymar también, ¿sí? Entonces sabemos que bueno que significa Neymar para os Santos y sabemos que significa para Brasil y para este año también, tanto para él, para Santos como para a seleção. Bom, todo mundo quer saber sobre o Neymar, sobre a situação do Ilharão, que não sai do departamento médico, sobre a eventual saída de Lucas Meireles, que tem proposta de reforços que podem chegar, mas Alexandre Matos, executivo de futebol, não permitiu que Vojvoda falasse sobre isso na coletiva, também não deu respostas mais aprofundadas. E no finalzinho da coletiva, quando a imprensa imaginava que pudesse conversar com Alexandre Matos, dá uma olhada e como que ele saiu da sala de imprensa. Encerramos a entrevista coletiva. Muito obrigado pela presença de todos. Muita sorte ao professor e muitos êxitos com a camisa do Santos. É isso, Alexandre Matos saiu correndo literalmente, ele e todos os demais integrantes da comissão santista que estavam acompanhando ali a entrevista coletiva, aparentemente para fugir realmente da imprensa, dos questionamentos. Eles sabem que há muita curiosidade, há muita busca por informações e pelo jeito a gente vai ter que continuar buscando essas informações nos bastidores. Alexandre Matos e outras pessoas ali da diretoria do Santos, tanto dirigentes como também da assessoria de imprensa, não querem atender a imprensa, estão fugindo da imprensa, como vocês puderam ver, e a gente vai continuar sem respostas oficiais sobre Neymar, sobre o Ilharão e sobre esse mercado da bola do peixe. Que coisa, hein, gente? Passo a bola para vocês. Um abraço. Que situação, hein, Rafa? Gostei da coletiva do Vojvoda. Cara muito sério, um cara que sabe o desafio, acho que tem tudo para dar uma recuperada nesse Santos aí. Tava precisando de um sangue novo. Gostei do início, Chico. Eu gostei também. Mostrou segurança, né? Mostrou que é um cara que sabe, que confia nele próprio, né? Porque ele vai ter que enfrentar o grande problema que é o Neymar, né? O Neymar é um grande problema dentro e fora de campo. Fora de campo é o pai dele e aquela entorragem toda, né? Dos pais. E ele tem tamanho para enfrentar essa situação aí, então, Chico? aí vai o desafio, né? Aí é que são elas. Aí Até vai o o Alexandre desafio. Matos se pinicou, o que aconteceu? Ele era um grande dirigente para contratar, né? Contratou meio time do Palmeiras que ganhou um título atrás do outro. Agora se transformou num dirigente fujão. Tá fugindo porque Tá fugindo não tá todo querendo mundo. falar de alguma coisa. Olha ele passando ali, ó. Passou correndo ali. Eu tava procurando. Vamos abrir o nosso portal? Marina Buffon chega agora com novidades do São Paulo. Boa noite, Má. Como que o Crespo tá se virando com os diversos desfalques no tricolor? A Michele tá tendo que se virar nos 30, o Hernan Crespo aí no São Paulo, né? Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Gazeta Esportiva. Ontem trouxemos informação de mais 2 lesionados aí do São Paulo, casos do André Silva e também do Marcos Antônio. O Marcos Antônio vai ficar pronto, vai ficar à disposição ali perto do jogo contra a LDU pela Libertadores, enquanto o André Silva, o São Paulo ainda não divulgou hoje informações sobre aquele encontro que ele teria com o médico para ver qual procedimento ele deve fazer por conta do problema no joelho direito dele. Teve um estiramento, teve um problema no ligamento do joelho ali, não chegou a romper o ligamento, mas ainda aguardamos mais informações do clube para ver se ele vai passar por cirurgia ou não. Em todo caso, muito provavelmente o André Silva deve perder o restante da temporada aí pelo São Paulo. E aí o Crespo está tendo que se virar nos 30 mesmo, porque além do André Silva com esse problema no joelho, outros 2 do mesmo setor também estão fora por conta de problemas no joelho. Casos do Caleri e também do Rian Francisco, que estava aí pronto para jogar, estava crescendo no time do São Paulo antes com outro treinador e agora com o Crespo também.
Na posição de centroavante, hoje o São Paulo só tem Juan de Neno como opção. Né? Por isso existe até aí a chance de o clube ir para o mercado em busca de um novo jogador para essa posição. Mas claro que o Crespo também tem ali o Luciano como atacante, o Tapia, o Ferreira, enfim, outras formações que ele pode fazer sem um centroavante de fato de origem. Falando em mercado, que eu comentei agora rapidamente aqui com vocês, ontem trouxemos a questão do transfer ban, também falamos que o São Paulo havia pago a dívida para o Cerro Porteño em relação ao Bobadilla. De fato, hoje esse transfer ban caiu, o São Paulo já está regularizado novamente, então, caso queira procurar um atacante ou qualquer outra posição, já pode fazer isso sem problema algum. Ontem mesmo houve a queda aí desse transfer ban por parte da FIFA por conta dessa dívida por uma parcela do Bobadilla. Tá certo, gente? Outros problemas que o Crespo vai ter, pelo menos até o próximo jogo aí contra o Cruzeiro, que vai ser no sábado. Enzo Dias está suspenso, levou o 3º cartão amarelo no último domingo, não vai poder jogar. Quem vai jogar na lateral esquerda? O Wendel já vai estar à disposição, afinal está no departamento médico também. Se não estiver, provavelmente o Patrick deve fazer ali a lateral esquerda, a ala esquerda, enfim, no esquema ali que o Crespo costuma fazer. Arboleda continua de fora. Também de fora o Oscar, enfim, Luiz Gustavo, outros nomes ali. O Alisson anda tendo problemas no quadril também, não foi relacionado no último jogo por conta de dores nessa região. E aí o Crespo está tendo que trabalhar com o Bobadilla, que quase fez um gol, deu uma assistência, com o Pablo Maia, que fez um gol, enfim, ele está tentando fazer essas modificações aí com os jogadores que ele tem à disposição. Mas está tendo que se virar sim, viu, Michele? Obrigada, Má, por todas as informações. Chico Lang e Osmar Garrafa já vão comentar. São Paulo, muita gente no departamento médico. O que será que está acontecendo? Acho que alcançou. Garrafa e Chicão. São Paulo, fala para mim. Se tá um monte de gente no DM, quanta gente está no DM? É muita gente, Michele, mas esse não é um problema exclusivo do São Paulo. O Corinthians também, tá? Sim. O Corinthians tem problemas também. E hoje a gente falar sobre departamento médico do São Paulo sem informação, eu não tenho informação porque treinamento é fechado, a gente não acompanha mais nada, eu não tenho nenhuma informação de bastidor sobre esse caso, eu não vou me penetrar nesse assunto. Eu disse recentemente que o presidente Osmar Stabile precisa olhar com atenção para o departamento médico do Corinthians. Aí é a informação que eu tenho, que a coisa não está funcionando muito bem. Mas o São Paulo eu não vou por essa seara, não. Vou levar em conta que são situações que acontecem. E o que eu acho que vale acrescentar é que o Crespo, com pouco tempo de trabalho, ele modificou todo um cenário do Zubeldia. É um cenário diferente. O Crespo chegou no São Paulo, Chico, falando que o objetivo era fugir de rebaixamento. São Paulo já está brigando ali, encostando no G6. Não é? São Paulo é o 7º colocado do campeonato, se não me falha a memória, 7º ou 6º colocado. Então, houve um crescimento, um desempenho, sem as principais peças, se utilizando dos garotos da base, coisa que o Zubeldia não fazia. Então, o trabalho do Crespo, ainda em início, me parece que é um trabalho bom, Chico. É um trabalho bom. Agora, muita gente se machucou na época do Zubeldia, né? Muita gente se machucou desde aquela época lá. Tudo bem que a gente não tem informação do departamento médico tem que do abrir São o Paulo. treino para a gente ver de vez em quando, poxa. Seria só o ideal, Corinthians né? faz isso. Conversar com os médicos, bater um papo, né? Fazer aquela apuração jornalística, né? De uma levantar vez semana, dados. Mas infelizmente isso não acontece e a gente fica aqui com a cara de tacho, porque o torcedor quer saber o que está acontecendo. O que está acontecendo é o seguinte: muitos jogos, né, muitas competições e o São Paulo está no limite. São Paulo está no limite. Está no limite, não tem tanto elenco para isso não. Tomara que não se machuque mais ninguém. Deixa eu mandar um beijo aqui, diretor. Quero mandar um beijo hoje muito especial pro Jefferson, que é filho... Não, o Jefferson é o pai do Matheus, o Jefferson de Moraes, que esteve hoje comigo fazendo uma gravação. O Matheus, torcedor do Corinthians, fã do Memphis Depay, acho que você já chegou da escola, que seu pai falou que você chega às 6h30 da escola e todo dia assiste o Gazeta Esportiva, né? Então, ó, meu beijo pra você, queridão. Tem mais Corinthians agora no Gazeta Esportiva. Põe sempre o Corinthians depois das 6h30, diretor, porque a criançada chega da escola, quer ver o Timão? Fica de olho na reportagem do Alexandre Silvestre, galera. Eleição. Luz para o todo-poderoso Timão.
O gigante Corinthians não merece viver aprisionado num sistema político arcaico que afundou o clube numa crise sem precedentes. Conselheiro, associado ou torcedores que queiram vir no Corinthians para se beneficiar do Corinthians, que se afaste do Corinthians. Vai para bem longe. Aqui não. Você vai ter que cortar na carne. Como eu disse, vão ter que quebrar um monte de paradigmas que estão aí. O pessoal que estão acostumado a conviver de uma forma não vai dar mais. E se eu tiver qualquer dificuldade em administrar o Corinthians, porque alguém não vai me deixar, eu vou falar para vocês, vou falar para a imprensa, vou falar para a torcida, e quero todos aqui me ajudando a fazer isso. Eu sozinho não vou conseguir. A eleição desta segunda-feira no Salão Nobre, entre os conselheiros, confirmou que Osmar Stabile fica na presidência até dezembro do ano que vem. 199 votos a favor dele contra 50 de Antônio Roque Cittadini e apenas 14 de André Castro foi o placar divulgado por Romeu Tuma Júnior. Eleito, Stabile implora por ajuda. Eu fico muito magoado quando alguém vai lá e fala que precisa ter uma pessoa 24 horas dentro do Corinthians. Eu tenho empresa em Manaus, gente. Cada vez que tem um problema lá em Manaus, eu tenho que pegar um avião daqui, ir para Manaus, resolver o problema e volto. Eu tenho que ter gente competente lá. O Corinthians é como se fosse uma grande empresa. A estrutura tem que estar funcionando perfeitamente. Não dá para ser assim, do jeito que põe ali porque é meu amigo, porque é... Esquece, isso não vai acontecer. A questão financeira é o maior dilema. Um transfer ban já está ativo e o valor a pagar ao Santos Laguna por Félix Torres aumentou. O problema hoje está dentro da FIFA. O parcelamento nosso está dentro da FIFA. Não depende mais do Santos Laguna nesse momento. Se a FIFA amanhã entender que nós temos que pagar tudo, temos que correr atrás do dinheiro e pagar. Não tem jeito. Agora, esse recurso nós não temos à disposição. Se for só os 33, o Corinthians tira recurso, mas tem mais 8 milhões aí para a gente pagar de impostos, para que a gente possa mandar o dinheiro para frente. Então, na verdade, 40 milhões, tá? Enxugar gastos, reduzir despesas, aumentar receitas. Fabinho Soldado segue como executivo de futebol. Um outro está tocando a arena. Mais um deve chegar para o Parque São Jorge. Nós já temos um executivo lá, temos outro na arena e vamos estabelecer um aqui também. Então nós precisamos do seguinte, o Corinthians não é tão pequeno assim como vocês pensam, que fala, uma pessoa sozinha consegue resolver os problemas do Corinthians. Não resolve. O estádio pode mudar de nome. Tem 3 empresas, acredito eu que deve chegar mais uma empresa aí, e nós estamos trabalhando em cima disso, para que a gente possa trazer um valor muito maior do que esse que está aí. O valor está baixo? Está. Ele foi feito lá atrás? Foi. Era bom naquele momento? Era. A mudança do estatuto também está na pauta desta gestão, que conta com o apoio das torcidas organizadas. Por enquanto, o presidente da Gaviões da Fiel deixou um recado claro na saída. Para a gente falar em recomeço hoje, presidente, esse grupo político, Renovação e Transparência, não pode estar mais administrando absolutamente nada aqui dentro do Corinthians. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, que figurinha carimbada, como disseram aí, não terão na administração. Eita! É isso aí, já vamos comentar muito do Corinthians, mas antes agora o Corinthians tem um novo presidente, novo momento, agora vai. Ele deu uma coletiva, eu estava conversando com o Garrafa aqui, uma coletiva em que ele abriu o jogo, né? Ele falou tudo que tinha que falar, não deixou nada escapando, né? Já deixou bem claro que não vai ter boca livre, né? Esse negócio de ter 8 mil ingressos distribuídos por jogo. Imagina, né? O quanto o Corinthians não perde? Perde muito. Isso aí, essa boca livre acabou. Não vai ter figurinha carimbada na gestão dele, ou seja, ele não vai ouvir os outros presidentes para saber o que ele deve fazer, e pelo contrário, ele vai montar uma equipe de trabalho com a qual ele vai dividir funções. Isso aí. Isso é importante. E ele dividiu aqui, deu para perceber, em três partes do Corinthians. A administração da Arena, a administração do CT
e a administração do clube. Esses vão ser os 3 focos dele para dirigir o Corinthians. Bom. Não é, como ele falou, um presidente só, uma pessoa só, não vai resolver situação nenhuma. Não dá conta. Tudo não. Tem que haver essa divisão. Já deixou o CT com o Fabinho Soldado, agora vai designar um cara para cuidar das coisas do clube e outro para cuidar das coisas da arena. Que está certo, era a solução mais viável. Vamos ver se tudo que ele pensou vai dar certo, né, Gabo? Então, eu, assim, gostei demais dessa entrevista coletiva do Stabile. Muita sinceridade. Também achei. O que vai acontecer daqui para frente é uma outra situação. Mas ele tocou em pontos importantes, diferentemente do Augusto Melo, quando saiu, o Augusto Melo falou, não, estou deixando o caixa recheado, não tinha R$1 dentro do cofre. O Stabile chegou e falou, não, a dívida que vocês estão divulgando aí do Laguna, o transfer ban de 33 milhões, não, tem mais 8 milhões, são 42 milhões. Então está sendo transparente. Né? Não adianta falar que não, vamos acertar, está tudo resolvido. Não, ele está sendo transparente. Falou que tem 3 empresas que estão na iminência aí de uma delas acabar virando o nome do estádio, né? Desde que se paga a rescisão com o grupo que hoje está no estádio. Falou sobre que vai colocar a boca no trombone se gente ficar pressionando ele por cargos, e ele agora não precisa mais do voto de ninguém, está com a faca e o queijo na mão para ir nesse caminho, e ele disse que vai externar publicamente. Me faltou, Chico, acho que faltou um pouco mais de convicção referente à reforma do estatuto. Isso é muito importante para que o Corinthians possa realmente talvez seguir até esse caminho do Flamengo de recuperação. O Flamengo teve um caminho de recuperação e passou pela reforma estatutária. Então, num primeiro momento, eu gostei, o Osmar Stabile é um cara sério, é um empresário que há muito tempo está ligado ao Corinthians, tem ficha limpa, acho que é um bom começo. Vamos ver o que dá para ser feito. É um nome novo, assim, não estava assim ligado a... Ele já tem uma certa idade. Ele está há muito tempo na política do clube. Mas ele nunca está assim na frente dos holofotes, Não, né? na frente dos holofotes não. Mas ele já tentar em algumas oportunidades sair como candidato e tal, agora chegou o momento dele e as primeiras medidas tomadas no aspecto de sinceridade, e é isso que a torcida do Corinthians quer entender, ele está externando o problema. Tem problemas, os problemas precisam ser resolvidos e só faltou, talvez, pegar um pouquinho mais na parte do estatuto, a reforma do estatuto. Outra coisa bastante delicada, né? Chama-se Memphis Depay. Né? Ah, ele vai resolver. Tem mais Corinthians na Gazeta Esportiva? É claro que tem. O presidente Osmar Stabile, ele foi questionado sobre o futuro do Memphis. O Chicão queria saber. Pois é. Então o Silvestre vai contar. Tá contigo, Silvestre. E sobre o estatuto, Michele, só para acrescentar o raciocínio do Garrafa, o Romeu Tuma Júnior quer dar mais poder ao torcedor, ao fiel torcedor, quem sabe no futuro participando da votação, das eleições e colocando realmente um pouco mais de energia nesse processo trancado aqui às 7 chaves dentro do clube, com associados, eventualmente conselheiros. E o Stabile, quando ele foi comentar essa questão do estatuto, ele disse que o estatuto precisa flertar, ou namorar, ou conversar com a Lei Geral do Esporte, ou seja, responsabilizar dirigentes que lesem clubes de futebol. Então ele tocou en passant, mas tocou na ferida. Sobre Memphis Depay, a boa notícia. Para mim, 2 boas notícias. Modéstia à parte, humildemente falando aqui, a manutenção do Osmar Stabile, que é um homem rico, bem-sucedido, não precisa do dinheiro do Corinthians e que aparentemente tem ótimas intenções nessa gestão do clube que ele torce, do clube que ele ama, que ele participa há tanto tempo, agora com o poder, com a caneta na mão. A outra boa notícia é do campo. O Memphis Depay está recuperado. Ele volta a ser relacionado antes do prazo, não estipulado pelo Corinthians, mas imaginado por nós, pelos médicos que falam de uma lesão grau 2 no posterior da coxa. O Memphis deveria ficar pelo menos 1 mês afastado, em 20 dias ele está recuperado, treinou hoje sem limitações e viaja com a delegação logo mais à noite para Curitiba. Amanhã tem jogo, partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, lá no tapetinho do Atlético Paranaense. O Memphis Depay está junto com a delegação. Talvez não comece jogando por precaução, até por ser uma lesão ainda muito recente, apesar de estar recuperado. Não tem nada a ver com a questão do campo de grama sintética. Esse tipo de detalhe
afeta muito mais a questão ortopédica, joelho, o Garro, por exemplo. Esse vai sofrer, vai voltar com dor. O impacto do gramado sintético para alguém que tem algum problema crônico, como é o caso do Garro, que nem foi titular no jogo de São Januário, justamente para aguentar os 90 minutos amanhã. Mas o Memphis Depay talvez inicie no banco para voltar 100% titular domingo contra o Palmeiras aí pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena. Osmar Stabile respondeu a uma pergunta minha sobre a situação do Memphis. Nem tanto sobre a questão física do Memphis, que ele acabou comentando, mas principalmente as dívidas. O Corinthians deve milhões para ele, deve ainda premiações por metas alcançadas que aparecem no contrato do Memphis, parte das luvas pela assinatura de contrato com o Corinthians. O Corinthians deve para o Memphis. O Memphis andou dizendo aí que está focado no Corinthians e tem também a questão do assédio de clubes de fora. Mas o Osmar Stabile está otimista em relação à permanência de Memphis Depay. Vamos ouvi-lo. O valor que tem agora para acertar com ele, nós, em princípio, nós falamos com o staff do Memphis e nós pedimos que a gente estabelecesse um prazo de pagamento, né, um planejamento de pagamento, e nós estamos já conversando, isso aí está adiantado conversa, para a gente poder pagar isso daí também. Tá? Então, o valor estabelecido lá era um valor alto naquele momento, não tinha um recurso para isso, então nós pedimos que a gente parcelasse, e nós estamos negociando o parcelamento em quantas vezes vão ser. Hipótese alguma, está sendo conversado, ele está feliz. Conversei com ele, inclusive hoje, passei lá, bati um papo com ele assim rapidamente, mas ele está feliz, todo contente, se preparando. Perguntei se ele, como é que está a situação da recuperação dele. Ele falou, estou a todo vapor, fica tranquilo que nós estamos se recuperando. Tá aí, spoiler do presidente do Corinthians. O Memphis Depay, portanto, vai para Curitiba, viaja daqui a pouco. Se começa jogando ou não é uma outra conversa. O Stabile, que acrescentou nessa entrevista coletiva após a eleição dele, mandar tampão até o final do ano que vem, que o Corinthians já está acertando, se é que já não acertou, a premiação do Campeonato Paulista com todo o elenco. Está pagando também as brabas, as meninas que conquistaram a Libertadores do ano que vem. Premiação estava atrasada. Esses valores estão pingando na conta dos jogadores e das jogadoras. E já se der tempo eu volto com mais um pouquinho de Corinthians para falar do time que joga amanhã contra o Furacão. Show, Silvestre! Então daqui a pouquinho você volta. Antes eu vou dar um recadinho. Os meninos caem, dependendo do Stabile. O Stabile deu aí um panorama, um raio-x do que mais ou menos ele vai fazer para segurar o Memphis Depay. Ele vai parcelar tudo que deve para o Memphis Depay, né, e o Memphis Depay deve aceitar. Porque ele está muito adaptado ao futebol brasileiro. Até né? português. Só falta acostumar a não receber. Aí fica bem adaptado. Aí fica super adaptado. Na situação do Brasil é essa, né? Mas enfim, eu acho que não tá parcelar. Fácil pra ninguém, viu? Eu faria um plano diferente. Eu chegaria nele e falava assim, Memphis, é o seguinte, fica até o final do ano, eu te pago uma parcela X. Devo, não nego. Devo, não nego, te pago uma parcela X e a partir do ano que vem você está ali para procurar outro clube. Ele já está livre, Chicão, porque ele já está fazendo isso. Ele poderia fazer isso, mas entrar num acordo formal, entendeu? Um acordo de palavra de fio de bigode, né? Para resolver esse problema, porque, de fato, o salário do Memphis Depay é altíssimo, né? Então, já que o objetivo é sanear as dívidas, né? Você tem que sentar, ver o que você tem de receita, como você vai distribuir essa receita para estancar os problemas e saber se você vai ter dinheiro para pagar o Memphis. Se você não tiver dinheiro, Memphis, um abraço para o gaiteiro, vou ter que te liberar, vamos chegar a um acordo e libera. Porque tem os garotos da base, o próprio presidente falou que vai usar muito a base. A realidade, não dá para ter o Memphis, que tecnicamente é importante, libera o cara, porque não adianta. Você resolve uma ponta... Mas já está liberado. Não, mas libera falar o Corinthians, fala, eu não tenho como te pagar. Não adianta prometer uma coisa que não vai poder pagar, Michele. Porque ele é muito caro. Não, mas deixa aí. Não, mas tecnicamente deixa. A gente gosta Michele, dele. mas se não tem condição de pagar... Segura as pontas até o final do ano. Michele, senão vai cair naquela loucura de novo de
prometer aquilo que não dá para pagar, Michele. Se não tem condição de pagar, se vai atrapalhar essa recuperação do Corinthians, libera o Memphis. Tenta acertar, tipo assim, ó, vou te pagar... Ok, mas que pague. 10 milhões o Memphis tem que ficar e você feliz. vai embora. O Memphis, não. O Memphis pode... O Corinthians tem que pagar o que que deve para Tem ele. que segurar o Memphis para disputar a Copa do Brasil. Memphis tem o o Corinthians vai Carnaval, longe. Mas você tem que ter como pagar o cara. Dá senão... um respiro no Campeonato Brasileiro. Aí depois, sim, Memphis, um abraço, muito obrigado. Não dá para continuar com você. Muito caro, né? Muito caro. Fora da realidade do Corinthians. Acho que ele tá felizão aqui no Brasil. Tá super feliz. Tá indo nas comunidades, gravando vídeo, cantando rap. É com ele mesmo. Último contato com o Silvestre no Parque São Jorge. O papo é sobre o time para amanhã, Silveira. E aí? A linha defensiva, Michele, titular, o Bidu, lateral esquerdo, está suspenso no Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil liberado, é outro torneio. Então a linha defensiva do Corinthians titular com o Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique e o Matheus Bidu. Meio campo é que haverá mudanças. Os dois seguem de fora, o Martínez e o Carrilho machucados, vetados pelo departamento médico. E o Ranielli está suspenso na Copa do Brasil, porque tomou na fase anterior o terceiro cartão amarelo. Então a gente imagina que, eu vou especular com vocês, Maicon, Charles e Bidon no meio campo, com a volta do Garro, que ficou no banco de reservas em São Januário pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Foi preservado justamente para aguentar o tranco de amanhã lá em Curitiba contra o Atlético Paranaense. No ataque, muito provavelmente os dois meninos, o Kaique e o Guinegão. Isso se o Memphis Depay, que está relacionado e viaja, não for o escolhido do Dorival. Eu não acredito, acho que o Memphis começa no banco de reservas. E o jogo da volta, que seria na quinta que vem, na Neoquímica Arena, dia 11, foi antecipado pela CBF. Será na quarta-feira da próxima semana, o dia 10 e não dia 11, portanto, de setembro, uma quarta-feira, o jogo da volta contra o Furacão pela Copa do Brasil. Vale a vaga na semifinal da competição, e as semifinais só vão acontecer porque a CBF mexeu no calendário. Então, Copa do Brasil, semifinais somente em dezembro. Vai dar tempo para o Yuri estar de novo à disposição, para o Carrilho, para o Martínez. É isso aí, Michele, beijo. Muito obrigada, Alexandre Silvestre. Fala, Chicão. Eu acho que o time vai ser uma equipe mais ou menos equilibrada dentro daquilo que o Dorival técnico tem na mão, né? fazer. Eu acho que ele, atirar pelo último jogo, o Corinthians vai ter sucesso nessa empreitada, entendeu? Porque, afinal de contas, meu celular está tocando aqui. Seria o Memphis? Não sei se é o Memphis, mas Pera o celular um pouquinho, tá cadê o tocando. celular? Gente, eu tô escutando uma musiquinha, eu achei que era meu. Tá aqui no bolso, Pega, aqui no bolso. Chicão, Quieto, celular, quieto. Alô, quem é? Quieto, pronto. Calmou o celular. E é isso aí, eu acho que o time é esse mais ou menos que o Silvestre falou. É o melhor time do Corinthians para pôr em campo, né? Então vamos ver o que vai dar. Eu acredito numa vitória do Corinthians por 3-0. Se ganhar de 1-0 tá bom, Chico. Não pense que o jogo vai ser fácil. É ida e volta. O São Paulo É ida e volta. Então, na volta, então, vai ser uma massacre. Não pense o senhor que vai ser esse passeio. O São Paulo teve vida difícil com o Atlético lá. O Atlético está na Série B nesse momento. O time é um time ruim. O São Paulo bobeou demais. É um time ruim, mas o Corinthians não está com a sua força máxima. O que fica de alento é a vitória contra o Vasco, porque o Dorival montou bem o time se comportou bem. Isso é um alento para o jogo de amanhã. O Atlético Paranaense é melhor que o Vasco? Não, hoje não. Não é, então. Ok, Chico, mas futebol não é tranquilo, não é essa matemática exata sua. O futebol tem um imponderável. Todo cuidado é pouco, o Corinthians é favorito para voltar até com uma vitória amanhã, tendo como base o jogo contra o Vasco, mas... Turma, não vai ser essa missão cumprida por aqui. Amanhã tem mais. Valeu, Garrafa, valeu, Chico. Continue ligadinho na TV Gazeta, assistindo o Jornal da Gazeta. Beijo. Tchau, tchau. Gazeta Esportiva.